Fala, meus filhotes, professor Kevin de Biologia aqui, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre biomas mundiais, né? Então, o que é um bioma? Bioma é um conjunto de ecossistemas. Então, a gente vai pensar que a gente tem ali um conjunto ali de seres vivos, né, vivendo em um ambiente específico, então um conjunto de fatores bióticos e abióticos, e quando a gente está analisando isso, a gente está analisando um ecossistema. Se eu quero analisar diversos ecossistemas numa mesma região, eu estou analisando um bioma, tá? No nível de organização, maior que bioma, só a biosfera, que seria a união de todos os biomas do mundo todo, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai primeiro estudar os biomas mundiais, que são aqueles biomas que compõem o mundo todo, e depois a gente vem para a parte dos biomas brasileiros. Às vezes a gente faz essa correlação. Por quê? Os biomas mundiais é uma classificação mais geral, então é uma categorização geral daquilo que a gente vê no planeta Terra. Enquanto que os biomas de cada país, de cada região, eles são específicos, eles guardam características específicas nele. Então, por mais que a gente fale, a floresta amazônica é um tipo de floresta tropical, o cerrado é um tipo de savana, por mais que a gente fale isso, a gente sabe que a gente tem particularidades que só acontecem no cerrado, particularidades que só acontecem na floresta amazônica. Então, por isso que a gente parte do estudo macro, que é o estudo dos biomas mundiais, e a gente chega no estudo micro, que seriam os biomas do nosso país, os biomas brasileiros, tá bom? Então hoje a gente vai brincar um pouquinho com toda essa história nossa aí, ó. Toda vez que a gente pensa em biomas mundiais, a gente sempre vai analisar o globo terrestre como um todo, tá? Então o que a gente percebe lá no globo terrestre? Você percebe que as diferenças de latitude que a gente encontra, elas estão totalmente relacionadas, né, com ali cada bioma que vai aparecer. Então a gente tem floresta tropical, savana, desertos, chaparral, desertos absolutos, campos, florestas temperadas, taigas e tundras. E tudo isso relacionado aqui com a altura que ela está. Lembrando que quanto mais próximo da linha do Equador, mais quente aquele bioma vai ficando. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio aquele bioma vai ficando. Então, quando a gente analisa as tundras e as taigas que estão aqui em cima, evidentemente que ali você vai ter, né, uma quantidade de frio ali muito maior, né? Então você vai perceber que ali são os biomas mais frios do planeta Terra como um todo, tá? Mas você vai perceber que isso aqui é muito tranquilo, tá, gente? Não tem muita dificuldade a gente categorizar biomas aqui, não. Quando a gente pensa em tundra, o que a gente tem de tundra e o que é interessante a gente visualizar na tundra, tá? Primeira coisa interessante é você saber que a vegetação da tundra é uma vegetação pequenininha, tá? E toda vez que você pensar em vegetação de tundra, você vai pensar que é uma vegetação menor, geralmente compostas praticamente por briófitas. Então, é uma vegetação herbácea que se desenvolve ali muito no degelo, tá? Então, assim, então a gente tem ali, né, uma parte que é totalmente congelada e aí quando ela degela, né, quando ela derrete, você começa a ter ali a germinação das sementes e o desenvolvimento posterior ali de outros tipos de planta. Por exemplo, a briófita não tem semente, né? Mas a briófita tem uma capacidade de viver, né, nesse período congelado, numa boa, e depois ela começa o ciclo vegetativo dela. Normalmente os ciclos vegetativos aqui são muito rápidos, então as plantas elas crescem, reproduzem e morrem de maneira bastante rápida, tá? Então a gente tem aqui, né, essa composição botânica, essa composição de plantas muito relacionado ao que a gente tem dentro do solo, claro, que é um solo congelado e com isso uma mobilidade de nutrientes bastante baixa, mas também, né, relacionado com o clima, que é um clima extremamente frio, certo? A gente vai perceber que quando a gente analisa uma tundra, a gente tem um inverno muito frio e um verão que continua sendo frio. Então, realmente, você tem grandes partes que ficam congeladas o ano todo, tá? Então, o solo fica congelado a maior parte do ano. Geralmente, as espécies que a gente encontra lá são musgos, que são as espécies de briófita que a gente comentou. Líquens é uma associação mutualística entre algas e fungos, tá? Então, toda vez que você pensar em alga e fungo, você vai pensar nos líquens, tá bom? Então, bem famosinho aí também. E a gente vai ter plantas rasteiras, tá? Então, plantas rasteiras são as angiospermas ali que são pequenininhas, como se fosse grama, por exemplo, uma planta rasteira, uma planta diferente. Quando a gente analisa a tundra mais arbórea, mais arbustiva, isso acontece em pequenos pedaços da tundra, porque a maioria dela vai ser estrutura rasteira, beleza? E aqui uma curiosidade, né, para vocês, certo? A palavra tundra ela vem
justamente de uma lógica que é planície sem árvore nenhuma. E por que isso? Porque a gente tem basicamente só estruturas congeladas e tal, e não uma composição arbórea muito presente, beleza? Quando a gente analisa a parte do climograma, esse climograma aqui é bem interessante, é bem legal da gente visualizar, tá? O que a gente tem no climograma? Todo climograma ele demonstra precipitação e ele demonstra temperatura. Aqui nesse climograma a temperatura é a linha vermelha e a precipitação, que é a quantidade de chuva, sempre em milímetros por mercúrio, tá? Ou milímetros de mercúrio, sempre milímetros de água, beleza? Aqui você tem essa precipitação em azul. O que a gente percebe? A gente percebe que no inverno, tá? Você tem temperaturas que elas são aqui menores do que menos 30 graus. Então, extremamente frio. Lá no verão, que seria a temperatura mais alta que ela tem, ainda não chega a 10 graus. Então, geralmente, as temperaturas mais altas são a temperatura de 5 graus, que é quando eu tenho, de fato, degelo de alguns locais, né? Então, a gente sabe que o ponto ali de transformação da água, né, do estado de difusão, vamos dizer assim, né, que é a transformação da água do líquido, do sólido para o líquido, a gente tem ali 0 graus. Então, o que rola? Quando supera esse 0 graus, que é só nesses meses ali, certo? Você percebe que o quê? Você percebe que tem um degelo ali naquele indivíduo. Mas assim, realmente, para você ter o degelo ali da região de tundra é muito difícil, tá? E é muito pequeno ali o período do ano que não está tudo congelado, certo? As chuvas também não são em grande escala. Então, uma chuva de até menos de 40 milímetros é uma chuva muito parecida com uma chuva de deserto. Então, de fato, você tem uma pequena quantidade de chuva, né? Você tem muita água no bioma, mas a água está congelada, a água ela não está, né, disponível ali para os seres vivos. Então, você vai ter pouquíssimos seres vivos que conseguem, de fato, se adaptar a um clima tão diferenciado, né? A gente tem na tundra as permafrostes, que são solos que são congelados durante anos e anos e anos, tá? Então a gente percebe que esse congelamento do solo é muito interessante porque ele consegue ser congelado por longuíssimo prazo. Então lá na tundra a gente tem até um problema porque ali embaixo da permafrost tem um monte de estruturas que estão em processo de decomposição, né, que foram congeladas ao longo da decomposição. Então você tem muito CO2 aprisionado ali debaixo da tundra, né? E a gente acredita que se essa permafrost começa a derreter, a quantidade de CO2 na atmosfera vai aumentar muito, tá? Justamente porque, né, esse CO2 ele está hoje aprisionado ali, né, por conta das baixas temperaturas. A tundra ali numa época de inverno, ela tem ali o solo praticamente todo congelado. Ali a gente colocou, né, um bichinho ali, né, um urso polar, que é bastante comum ali na tundra, mas quando você tem época de verão, você tem o degelo do solo e aí de fato você tem como se fosse pequenos rios ali se abrindo, certo? Vale lembrar que um bicho para viver na tundra ele tem que ter uma camada de gordura bastante espessa para conseguir de fato suportar temperaturas tão baixas. Então você tem alguns peixes que vivem nesses lagos super congelados e você tem alguns mamíferos que conseguem viver ali também, mas a biodiversidade animal não é tão grande assim como em outros biomas, né? Então a gente tem aqui, né, os animaizinhos ali que são bem bonitinhos, né? Os mais conhecidos, os porá e leão do Ártico, né? Mas você tem, né, o lobo do Ártico, desculpa, mas você tem, né, outros bichos que também conseguem viver nessas regiões aí, beleza? Quando a gente pensa em onde fica a tundra ali no ambiente mundial, a tundra ela se manifesta ali mais nessa estrutura superior ali, né? Então, quando você pega ali no hemisfério, né, longe ali do Equador, no hemisfério norte principalmente, você vai ter ali essa tundra aparecendo ali na planeta Terra, beleza? Quando a gente pensa em taiga já é um pouquinho abaixo da tundra, então a gente já tem um ambiente que é um pouco menos frio, mas isso não quer dizer que ele seja um ambiente quente, tá, galera? Então a taiga ou floresta boreal ou floresta de coníferas são os três nomes que podem acontecer delas. Ela só acontece no hemisfério norte, porque na latitude que ela tem no hemisfério sul é oceano, então não tem, tá, a taiga no hemisfério sul. E a taiga lá no hemisfério norte, ela acontece muito naquela região do norte dos Estados Unidos, né, no Canadá, ali no norte da Europa, então você tem ali regiões com taiga, certo? A taiga, ela é conhecida como floresta de coníferas porque o que mais tem lá é pinheiro. Lá na botânica a gente aprende que os pinheiros eles fazem parte do grupo das gimnospermas. Então você tem uma floresta aqui muito homogênea, né? O que é uma floresta homogênea? É uma floresta em que a gente não vê grande diversidade, tá, de coisas. Então a gente vê basicamente uma coisa só,
tá? Então você tem uma floresta bastante homogênea ali e elas são formadas principalmente por coníferas. Para quem não sabe, pinheiro é extremamente resistente, extremamente perene, então vive por muitos anos. Então, de fato, é uma planta que consegue se adaptar muito bem a essa região aí ou a esse ambiente de taiga, certo? Então, aqui a gente tem, né, a taiga como sendo um dos principais pontos ali no hemisfério norte, ali principalmente em latitudes maiores. A gente tem sim o pinheiro, né, movimentando o negócio da região ali, a economia da região, né? Tanto que para quem já viu filmes, né, de Natal ali, né, filmes americanos de Natal, por exemplo, canadenses de Natal, é normal da galera ir lá e comprar o pinheiro, né? A galera vai lá e compra de fato a planta para levar para casa. E por que isso? Porque ali você tem uma floresta que é só de conífera. Então a quantidade de coníferas é extremamente grande e ela vive muito bem naquele tipo de ambiente, tá? Então realmente você tem ali uma abundância bastante grande. Além disso, a gente usa para produção de papel, usa para produção de celulose também, extratos retirados desses pinheiros, tá? O climograma ali ainda é um climograma bastante frio, né? Então a temperatura ela ainda dificulta chegar ali nos 10 graus, certo? Você tem ali períodos do ano, seria o período de verão, mas mesmo assim o período de verão ainda continua sendo frio, certo? A maioria do ano você tem, né, temperaturas abaixo de zero, então temperaturas extremamente frias na maioria ali do ano, certo? Tu vai perceber que a precipitação ela aumenta um pouco em relação à tundra, mas ainda não é uma precipitação alta. Ainda você não tem grandes quantidades de chuva nessa região, certo? Você até tem legal chuva mais o ano todo, mas não é uma grande quantidade, não é um grande volume de chuva como a gente está acostumado aqui no hemisfério sul, beleza? Então aqui só uma imagenzinha de taiga para vocês conhecerem aqui essa imagem de taiga bem bonitona, né? Isso aqui é uma taiga no inverno, isso aqui é uma taiga no verão. Então só para você ver a diferença das duas paisagens. Ainda é frio, viu, gente? Então quando for para lá, levar casaco aí o ano todo que a gente passa frio quando a gente vai para esse tipo de região. Então a taiga ela fica um pouquinho abaixo ali da tundra, né? Então a gente percebe que tem ali tanto na América do Norte como na Europa, na Ásia, você tem estratos de taiga, mas no hemisfério sul não existe nenhum tipo de estrato de taiga. Então cuidado com isso, porque isso também pode ser uma questãozinha de vestibular ali de vocês, tá bom? Então, qual é o único bioma mundial que tem só no hemisfério norte? Aí a taiga seria a resposta, então tem que tomar esse cuidadozinho aí, beleza? Quando a gente pensa em floresta temperada, já é um clima que a gente está mais acostumado, já é um clima que a gente entra um pouquinho mais em contato, apesar de no Brasil a gente não ter grandes estratos ali de floresta temperada. Tem um pedacinho no sul do país, mas é muito pequeno, tá? Mas quando se fala de floresta temperada, você tem aqui um tipo de clima que a gente chama de temperado. São aqueles climas que tem 4 estações muito bem definidas. Para quem já foi nos Estados Unidos, ali na Europa, né? Então praticamente a Europa toda tem clima temperado, né? Os Estados Unidos também tem uma região grande ali com clima temperado. Então a gente tem ali o verão muito quente, o inverno muito frio, né? O outono ali que seria a preparação para o inverno, as temperaturas já caindo, você tem queda foliar bastante grande, né? Então você tem as folhas caindo ali e na primavera tudo florescendo, né? Tudo crescendo e o clima ficando um pouco mais quente. Então você tem de fato as 4 estações, primavera, verão, outono, inverno, as 4 estações muito bem definidas, né? E isso é muito legal, isso é muito interessante de visualizar, certo? Aqui a gente tem uma biodiversidade bastante grande dentro de floresta temperada. A floresta geralmente ela é decídua, então ela perde folhas ao longo do inverno. Então no inverno a temperatura diminui muito, a luminosidade diminui muito, então a fotossíntese ela tem dificuldade de acontecer. E com isso, evidentemente que a gente tem uma queda ali foliar justamente para redução de metabolismo do vegetal, tá? Então o vegetal ele precisa reduzir o metabolismo dele muitas vezes e ele reduz esse metabolismo perdendo um pouquinho de folhas, tá? Então isso também é bastante interessante. Aqui você tem uma biodiversidade de bichos também bastante grande, tá? Então assim, você tem árvore de grande porte, bicho de grande porte, bicho de pequeno porte. Então realmente a biodiversidade ela começa a subir bastante comparado aos biomas que a gente viu até agora, tá? Quando a gente analisa o climograma, evidentemente que isso é visível no climograma, né? Então você tem invernos agora que são menos críticos, né? Então invernos aqui com -8, -10. É claro que tem regiões que são mais altas que pode ter invernos mais frios, tá, galera? Então tem região de floresta temperada que chega a -15, -20, mas não é o mais comum, tá? Então o mais comum é você ter o quê? Você ter ali esse clima abaixo de zero no inverno e no verão temperaturas bastante altas, né? Então aqui a gente está colocando de 20 graus mais ou menos como temperatura média, mas vale lembrar também que tem lugares que chega a 35, 40 graus, então é muito quente.
beleza? Quando se fala de temperatura, ou a precipitação aumenta bastante. Então a precipitação ela é a quantidade de chuvas. A quantidade de chuvas numa floresta temperada é uma quantidade de chuva alta, tá? Então você tem precipitação elevada ali, né? Principalmente nos meses de verão, que é onde de fato começam as chuvas a acontecer, certo? Por isso que o pessoal às vezes fala tanto assim: ah, é legal viajar no verão para os Estados Unidos, mas é ruim porque chove direto. E é assim mesmo, tá? Então são as chuvas de verão. Isso é bem comum de acontecer, tá? Porque é onde a gente tem maior quantidade de precipitação dentro da floresta temperada, certinho? Então aqui uma imagenzinha para vocês reconhecerem, né? Para quem já foi em Nova York, isso aí é uma imagem, né, própria ali da região, então bem legal da gente ver. A floresta temperada, quando a gente fala que a gente tem plantas que perdem folhas, o nome dessas plantas são plantas caducifólias, tá bom? Então você pode colocar aqui planta caducifólia, são plantas que perdem as folhas. A gente que está aqui em Brasília, é fácil de ver isso aqui porque o Cerrado também tem plantas caducifólias, né? Então no inverno aqui no Cerrado, que no nosso caso é no meio do ano, você tem queda foliar, né? Então você tem muitas plantas que perdem as folhas todas e aí você vê plantas sem nenhuma folha, tá, ao longo de alguns meses do ano, certo? Isso são plantas caducifólias, isso são plantas decíduas, beleza? Então, floresta temperada, como a gente comentou, aqui a gente tem muito ali na América do Norte, Europa bastante, né? Mas quando a gente chega aqui no hemisfério sul, tem um pedacinho da África, um pedacinho da América do Sul, ali no Brasil, só um extratozinho bem pequenininho. Então, nada demais, nada de muito presente aqui na nossa vida. Florestas tropicais, essa aqui sim, essa aqui tem bastante no Brasil, né? Então, são florestas que ocorrem ali entre os trópicos, por isso o nome tropicais, certo? Elas são caracterizadas por ter uma elevadíssima temperatura ao longo do ano, tá? Com uma grandíssima pluviosidade. Então, é um lugar quente, muito úmido, que chove muito, tá? Então, a gente tem como grande exemplo no Brasil a floresta amazônica, como uma floresta tropical gigantesca, e de fato ali você tem chuva todo dia, você tem grandes quantidades de chuva, certo? São florestas heterogêneas, então são florestas perenes, com plantas que vivem muito tempo. São florestas com plantas higrófilas. O que é higrófila? Uma planta que ama água, tá? Então são plantas aqui, ó, que ama água, certo? Então é uma floresta que ela vive úmida e ela tem que viver úmida o tempo todo, certo? E são plantas que são latifoliadas, que são aquelas plantas com folhas largas. Então, com aquelas folhas grandonas, sabe? Aquelas folhas que formam um coração e tal, né? Tem até umas bem bonitas, mas são aquelas folhas gigantescas, são aquelas folhas grandes, a gente chama de folhas latifoliadas. É a maior de biodiversidade entre qualquer tipo de bioma mundial. Então, as maiores biodiversidades do mundo estão nas florestas tropicais. Não é à toa que a gente fala tanto de preservação dessas florestas, porque realmente a biodiversidade é gigantesca. Logo, evidentemente que a gente também pesquisa muito para ver o que a gente consegue aproveitar de extrato que vem da floresta. Vários medicamentos, vários produtos estéticos, eles vêm da floresta tropical, certo? Justamente porque ali você tem uma riqueza muito grande de plantas, né, e de animais também, né? Mas aqui voltado para essa área medicinal e área de estética, principalmente as plantas com características diversas. Então isso é bem interessante de visualizar, tá? Ela é bem mais próxima ao Equador, tá? Então, assim, quanto mais próximo ao Equador, mais densa e mais estratificada a floresta é. Então, a floresta amazônica, que é bem próxima do Equador, de fato, ela é muito estratificada, tá? A diferença de luminosidade entre elas, pelas copas das árvores serem muito altas, elas fazem com que se forme no solo um solo que a gente chama de humus. Humus vem daquela de minhoca mesmo, né? Da minhoquinha que vai ali degradando as coisas, enterrando e tudo mais, formando aquele solo lamacento, bastante preto, bastante úmido, e esse solo a gente chama de humus e é bastante comum de floresta tropical. É normal que as florestas tropicais tenham solos lixiviados. Como chove muito, como chove praticamente todos os dias, os nutrientes do solo eles são arrastados para a água. Então, esse processo chamado de lixiviação nada mais é do que o arraste de nutrientes. Vale lembrar que existe a lixiviação natural, que é essa que a gente está falando aqui, e existe a lixiviação de impacto ambiental, que é quando nós degradamos ali as matas ciliares e com isso você tem a lixiviação em grande escala acontecendo, tá bom? Então aqui a gente está falando da lixiviação natural, tá? Uma lixiviação que é própria daquele bioma, mas vale lembrar que existe a lixiviação de impacto ambiental relacionada à degradação de vegetação, certo? Quando a gente analisa as florestas tropicais aqui, o que a gente percebe? A
percebe que a temperatura ela é muito constante ali, né? Não tem grandes variações térmicas, então você não tem estações do ano muito bem definidas, né? Você tem ali temperaturas altas o ano todo, então tudo ali com média acima de 20, 30 graus. Galera, média de 20 a 30 graus é tipo assim, tu vai na cidade, vai estar 35 graus, 38 graus, vai estar sempre muito quente na cidade, tá? Na floresta um pouco mais o quê? Um pouco menos quente, vamos dizer assim, né? Um pouco mais tranquilo o clima. Você percebe que ali, né, a precipitação dela é muito alta. A gente estava ainda nas barreiras aqui de precipitação, né, no máximo ali até 100 milímetros, e agora a gente percebe que praticamente o ano todo você tem precipitações acima de 100 milímetros. Né? Então, onde chove menos ali é janeiro, fevereiro, né, que chove um pouquinho menos, junho, julho também chove um pouquinho menos se tu estiver no hemisfério sul. Tá? Então, assim, então realmente você tem uma precipitação muito alta. São aqueles biomas que chovem praticamente todos os dias, tá? Aqui uma imagem basicona, né, de floresta tropical, então só para você ver, né, como ela é diversa, enfim, aqui você tem árvore grande, árvore pequena, arbustiva, então você tem de tudo aqui, rios passando no meio, córregos passando no meio, então realmente é uma floresta bem, vamos dizer que bagunçada, vamos dizer assim, né, uma floresta bem heterogênea ali na sua forma, tá? Então você percebe que é muito bonitinho. Aqui no Brasil a gente tem exemplos de florestas tropicais em monte, né? Então tu percebe que aqui é a América Central, né? A parte aqui da América do Sul, né? Grande parte aqui da Amazônia está no Brasil, mas a gente também tem a Amazônia em outros países. Você tem aqui a África, legal, com a parte do meio da África ali, com as florestas bastante presentes. E a parte ali do sul da Ásia, né? Principalmente a China. A China tem uma das maiores florestas tropicais do mundo, tá? Só pede para a floresta amazônica. E você tem também aqui um pouquinho da Oceania com florestas tropicais. Então são paisagens bem bonitas, vale a pena conhecer, né? Quando a gente pensa em savana, a savana ela é uma vegetação bem interessante aqui. A gente tem um tipo de savana, a gente mora, né, aqui no Cerrado, e quem mora aqui no Cerrado, né, sabe como é que funciona mais ou menos uma savana. Mas a savana, como bioma mundial, ela tem um clima que ela é tropical, geralmente sazonal. O que significa isso? Tem uma estação seca e uma estação chuvosa. Então, apesar de ser um clima tropical, apesar de ser um clima em que chove muito, as chuvas elas não são distribuídas em um ano inteiro, tá? Então, as chuvas elas vão acontecer ali em pedaços do ano específico. Tem vários tipos, né, de savanas, mas as mais conhecidas aqui são as savanas africanas, tá? Então as savanas africanas são muito conhecidas e muito ricas, principalmente pela biodiversidade de grandes mamíferos, né? Então aqui no Cerrado a gente tem uma grande biodiversidade de pequenos mamíferos, por exemplo, mas lá você tem grandes mamíferos e isso acaba trazendo bastante, né, a visita de turistas, né, para ver os safaris ali com leões, zebras, girafas, elefantes, né, e entre outros bichos ali bastante grandes, certo? Na América do Sul, a gente tem ali savanas também propriamente ditas, além do Brasil, né, como Cerrado ali, você tem ali na Colômbia e na Venezuela, a gente chama lá de ilhanos, tá? Então, normalmente, tal como aqui no Brasil a gente chama de Cerrado, lá nesses países eles chamam de ilhanos, tá bom? Eles podem se encontrar também ali perto da Austrália, ali, que é bem interessante. Ali na Austrália você tem uma região savânica bastante conhecida e ali é muito rico pela quantidade de eucalipto. Então foi trazido inclusive bastante eucalipto para o Cerrado brasileiro, mas ele não é próprio do Cerrado brasileiro, né? Então ali na parte savânica da Oceania você tem ali uma grande quantidade de eucaliptos ali na Austrália, certo? E na Índia você também tem uma região savânica que normalmente é chamada de jungle, né? Que seria meio que selvagem, né? Floresta selvagem ali, certo? E ali você tem uma grande quantidade de cobras, principalmente, né? Então bichos peçonhentos é bastante conhecido ali na Índia, né? Por essa diversidade, por essa abundância desse tipo de bicho, né? Quando a gente analisa, né, o climograma aqui da savana já é bem diferentão, né? Você tem ali uma temperatura em que ela é um pouco mais fria nos meses de inverno, um pouco mais quente no mês de verão, tá? Evidentemente que isso muda de região para região. O que a gente percebe? Que o verão ele é mais chuvoso e o inverno ele é mais seco. Então, para quem é aqui de Brasília, a gente já sabe, né? Quando a gente está lá no verão ali, a gente tem uma grande quantidade de chuva, janeiro, dezembro, né? Dezembro, janeiro, fevereiro, né? Março tem uma grande quantidade de chuva, mas quando a gente chega em maio, vai acabando as chuvas, junho já não tem chuva, aí vem junho, julho, agosto, setembro, praticamente sem chuva, quando tem uma chuva ou outra isolada,
mas praticamente sem precipitação nenhuma, tá? E aí quando a gente chega ali em outubro, as chuvas elas retornam. Então você tem ali um verão mais chuvoso e um inverno bem mais seco. Então, apesar das precipitações serem grandes, serem elevadas, elas são concentradas em épocas específicas. Então existe uma estação de seca aqui um pouco mais prolongada. Então aqui, né, um exemplo de savana africana, tá? Então isso aqui é a savana africana, não é a savana brasileira, né? E aqui, né, onde que ela se encontra no mundo aí. Então tu percebe que você tem ali um pedaço da Austrália, um pedaço da África bastante grande, por isso grande biodiversidade, e um pedaço da América do Sul aqui, dando um destaque para a gente aqui do Cerrado, tá? Aqui no meio do país, perfeito? Pradarias, estepes ou campos, né? Então, você tem aqui pradarias ou campos, eles são caracterizados por ela ter uma grande quantidade de gramíneas, tá? Então, quando vez que a gente pensa em pradarias, estepes, você percebe que a quantidade de gramínea ela é bastante alta, tá? A vegetação predominante é uma vegetação herbácea, certo? Você tem aqui climas que geralmente são mais úmidos, climas que chovem mais, tá? Nas estepes você tem climas que são um pouco mais secos, então a grande diferença de uma pradaria para estepe é a quantidade de chuva, tá? Então na estepe menos chuva, na pradaria um pouquinho mais chuva. Os solos eles são extremamente férteis. Então aqui no Brasil a gente tem uma pradaria que são os campos sulinos ou os pampas sulinos. Então solos extremamente férteis, tá? E você tem aqui uma fauna principalmente de aves, mamíferos e insetos em grande quantidade, tá bom? Então você tem ali principalmente mamíferos, até mamíferos de grande porte aqui, bastante presente nesse tipo de região, tá? Quando a gente analisa a pradaria no mundo como um todo, você percebe que ela está aqui na América do Sul, mais na região sul ali da América do Sul, tá? Então, no Brasil, no Rio Grande do Sul, você também tem ali no Uruguai, né? Uma grande quantidade de pradarias. Nos Estados Unidos também, ali na América do Norte, você tem um pedaço que é pradaria, um pedaço da Europa, um pedaço da Ásia também que tem pradarias, beleza? As estepes, elas já acontecem em maior quantidade no mundo como um todo, então no continente africano, no norte e no sul, tá? Na Oceania também, na Ásia tem uma pradaria, tem uma estepe bastante grande, no sul do país também tem, aqui principalmente ali naquela região próxima ao Paraguai, ali você tem ali uma quantidade de estepe bastante grande. Então só lembrando que estepe é um pouco mais seco, pradaria um pouco mais úmido. E você tem os desertos. Desertos são as estruturas mais, vamos dizer, mais quentes ali do mundo como um todo, tá? Toda vez que a gente pensa em deserto, você vai pensar que o deserto ele é caracterizado por uma baixíssima pluviosidade, tá? A amplitude térmica é altíssima, galera. Por quê? Porque a amplitude térmica do deserto ela está relacionada, né, justamente a baixa umidade ali do local. E aí tu vai perceber que a amplitude térmica é muito elevada. Então tem dia lá que de manhã é super frio, aí no meio do dia é super quente e à noite fica frio de novo. Então você tem ali variações térmicas que às vezes elas chegam de 0 graus, um pouquinho abaixo de zero, até 40 graus, 45 graus. Então é bem desafiador. Toda vez que você for para um deserto, tem que ir muito bem preparado para aguentar essa amplitude térmica gigantesca, né? A gente tem aqui, né, o deserto do Atacama, bastante conhecido aqui na parte sul, né, na parte da América do Sul, e é bem legal de você visitar, mas assim, tem que ir preparado para essas amplitudes térmicas gigantescas, beleza? Vegetação aqui é xerófita, que é uma vegetação que é adaptada à seca, tá? Toda vez que a gente pensa em vegetação xerófita ou xerófila, tanto faz, você vai pensar que é uma vegetação adaptada à seca extrema. Basicamente, queridos, cactos, tá? Então, suculentas ali, cactos são adaptados a essa relação de planta xerófita. Eles não vivem com muita água, eles vivem com pouquíssima água, tá? Você tem uma grande quantidade de minérios nessas regiões e aí muitas vezes elas são exploradas pelos minérios que elas têm. E a fauna aqui, ela tem uma biodiversidade diferente, assim, não é uma biodiversidade gigantesca, mas ela tem muito inseto, muito réptil e muito roedor ali que consegue viver nesses climas ali extremamente difíceis, tá? Então você tem ali também tem alguns anfíbios também que vivem ali nesses climas super difíceis aí, mas o principal é réptil, tá? Que tem aquela coraça um pouquinho mais grossa, né? O que a gente chama aqui de calango, né? Então ali você tem diversos tipos de calango diferentes e isso é bem interessante porque é uma dificuldade mesmo viver num ambiente desse, tá, galera? Viver num ambiente com tão pouca água, né, disponível ali para o organismo. Então você tem pouquíssimos organismos que de fato conseguem viver nesse ambiente diferenciado aí.
Quando a gente analisa o climograma aqui da região, você percebe que a temperatura é super alta, mas com uma amplitude térmica bastante grande ao longo do ano, né? E você tem ali uma precipitação baixa, praticamente inexistente o ano todo, né? Então a precipitação praticamente de zero significa que não tem chuvas ali naquela região como um todo, beleza? Quando a gente coloca a distribuição disso aqui no mundo, tu percebe que tem os desertos aqui próximos aqui da América do Sul. No Brasil não tem desertos, tá, galera? Então no Brasil o que era para ser deserto seria o Pampa, mas pela floresta amazônica aqui ela tem uma umidade demais e acabou não sendo deserto. No continente africano, principalmente no norte da África aqui, Oriente Médio, você tem os desertos aqui bastante conhecidos. Então aqui é super conhecido aqui esses desertos aqui, né? A gente tem até as cidades como Catar e tudo mais que foi construídas nesses desertos. Eles conseguiram uma tecnologia bem interessante da construção da cidade. E você também tem aqui na Oceania, né, um deserto gigantesco ali, bastante conhecido, até representado naquele filme chamado de Austrália. Não sei se já viram esse filme lá com a Nicole Kidman, né? Mas é um filme que ele representa bastante esse deserto aí lá no australiano, beleza? Galera, por hoje a gente fica aqui. Um beijo, um queijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.